A Parashá Noa, irmãos, ela não tem como, dessa vez, ensiná-la sem falar sobre a violência. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período da volta do rei Machia. E ele, vai lá no Salmo 72, que é o salmo dele, do rei Machia, que você vai ver comigo um versículo, que é o versículo 14 ali, que ele fala que ele que vem contra essa violência que está aí no nosso mundo e em todas as nações. Olha o versículo, o salmo dele durante todo esse mês, é o Salmo 72, o salmo do Machia. Olha o versículo 14. Primeiro, o 13. Compadecer-á do pobre, do aflito, ele, o rei, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência. A palavra-chave do nosso estudo é violência. Libertará as almas da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. A Parashá Noa começa no capítulo 6, no versículo 9, mas eu gostaria de ir com vocês no versículo 11 de Gênesis 6, versículo 11. Nós temos aqui planos que nós vamos encontrar agora. O plano de Adonai, a provação que ele passa por ele ter que destruir, matar boa parte da humanidade por causa da violência e do mal. Depois nós temos a Nimrod, que vai subir com a Torre de Babel. Para alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que Babel foi mais grave do que o acontecimento de Babel do que do dilúvio. Por quê? Porque ali ele mistura as línguas e a comunicação entre os homens fica muito difícil. Ali a produção do mal em grande quantidade num homem caçador, que era Nimrod, e espalhador do mal, da violência, né? Então, aqui no versículo 11 do capítulo 6, para nós começarmos, você vai ver que quando o Anderson estava lendo a Parashá, ele dizia Hamas. 2 vezes, e no 13, Hamas. Hamas é violência. Violência. A terra desmorona diante do Elohim, do juiz que a criou. Olha aqui, ó. A terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Na nossa tradução. A terra acumula de violência. Há um acúmulo de violência. Há um acúmulo de mal. Há um acúmulo de destruição. A mesma coisa nos nossos dias. Isso acelera muito com a vinda do Machia. Por isso que ele que vem cessar a violência. Porque ele vai defender a causa do pobre, do necessitado e do que está sofrendo violência para livrar. Então ele diz, viu Elohim a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido seu caminho sobre a terra. Aí você vê, então disse Elohim a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. O verbo do versículo 11, desmoronar, no hebraico é shahat. Shahat implica exatamente uma ideia de destruição provocada pelo homem. Destruição provocada pela violência humana, exposta diante do juiz que a criou e que tudo vê. Essa violência, desmoronar em português é deitar baixo, demolir, é desmoronar. A terra desmorona por causa da sua violência, não é? Ela vai arruinar-se. Adonai vai fazê-la desaparecer boa parte. Mas antes ele trabalha com um homem 100 e tantos anos, construindo uma arca, chamando o povo a viver pela fé e ao arrependimento, e o povo não ouve. Não é diferente nos nossos dias. Não é. Então, cair, uma coisa que desmorona em português é cair, vir para baixo. Nós estamos cansados de ver isso na televisão. Os montes desmoronando, as pedras caindo,
Então, Nova Friburgo, quando veio o juízo sobre Nova Friburgo, o Tercílio diz que veio para encerrar o desmoronamento, foi um grande estrondo. Desmoronar em português é isso aí, cair vindo abaixo com um grande estrondo. Um grande estrondo. Perecer, aniquilar-se, não é? Elohim vê a terra assim desmoronada. Ele, antes de permitir a destruição, ele a vê desmoronada por causa da violência, da maldade do homem. Da violência e da maldade, pois toda a carne havia destruído o seu caminho de sobre a face da terra. É o que o versículo 12 aqui está falando para nós. Ó. Viu Elohim a terra que estava desmoronada, corrompida, pois todas as pessoas haviam desmoronado o seu caminho sobre a face da terra. A humanidade se autocondenou. A humanidade se autocondena por sua violência e por sua corrupção. Nós estamos aí com a Lava Jato trabalhando com a corrupção. Aí, ouvindo a CBN, alguém dizia, olha, se não parar a Lava Jato, ela é como uma queda de dominó. Todos cairão de tanta corrupção. Não teremos ninguém para assumir. É isso que nós estamos ouvindo. Ela está desmoronando. Só você que não quer entender que ela está desmoronando. Quem está? O Brasil, a terra. A terra está desmoronando. A violência do homem destruirá a terra e sobre ela todo sinal de vida. É aqui em Noé. Em Noé. Toda a insistência com que Adonai denuncia a violência é por causa do fruto amargo do orgulho do homem. Fruto amargo do orgulho do homem. O versículo 13 diz, Elohim diz a Noé, o termo de toda a carne é chegado diante de mim. O termo de toda a carne, o fim aqui está. De todos os seres humanos, a extremidade, o fim é chegado diante de mim. Por quê? Pois a terra está plena de violência. Está plena, cheia, transbordou de violência. Por causa deles, eis aqui, destrua-os com a terra. Por causa de quem? Por causa do homem. Destrua-os com a terra. Violência no hebraico é Hamas também. Hamas. Esse substantivo e o verbo Hamas são, no total, usados na Bíblia 67 vezes com a ideia de violência. 67 vezes. Pode-se, no entanto, assinalar que a palavra Hamas é usada quase sempre com a ideia de violência pecaminosa. Por quê? Não estamos nos referindo à violência das catástrofes naturais. Estamos nos referindo à violência por causa do pecado. Isso é que é Hamas. Violência por causa do pecado e o homem não quer voltar-se para Adonai. Não quer voltar-se, não. A palavra Hamas é com frequência sinônimo de extrema impiedade. Ao máximo de impiedade. É a corrupção, opressão, como em Gênesis 6, 11 e 13. Veja aí, no mesmo capítulo. Gênesis 6, versículo 11. Não, como diz a Torá, né? A maldade e a iniquidade, de 11 a 13, é isso mesmo. Como a maldade e iniquidade, testemunha maldosa e testemunha iníqua. É isso aí que ele está falando. Interessante que Êxodo 23, 1, a Bíblia diz assim, a Torá diz assim, não portarás rumor vão. São falsas declarações perante a justiça. Não coloques tua mão com o criminoso para não ser testemunha de violência. Não aprove o criminoso para que você não seja testemunha com ele de violência. Não apoie. Não coloques tua mão. Isso significa um gesto processual. É um gesto judicial. Não coloque a tua mão lá com o criminoso.
Confere comigo que você vai entender que a reação de Sara ao desprezo, a violência e a opressão que ela sofre, vai lá comigo aqui em Gênesis 16. Veja comigo, Sara sofre aqui. A gente sempre pensa, foi Sara que não creu em Adonai. E então Abraão deita com a sua senhora para ter um filho. Ela vai sofrer dessa serva uma violência que significa Hamas. Violência, mal. Olha aqui. Olha o versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Sobre quem? Sobre o seu marido. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Eterno julgue entre mim e ti. Sara diz para Abraão: minha violência é contra ti, Abraão. O desprezo que Agar estava fazendo não era contra Sara, era contra Abraão, porque ela era concubina. O filho legítimo seria de Sara, não seria da concubina. Por isso que a afronta é a Abraão. Abraão, é violência, Hamas, aqui. Aqui implica o termo jurídico Hamas, que significa acidez de dilaceração. Acidez de dilaceração. Dilacerar é rasgar, é cortar em pedaços com violência. É procurar destruir a honra e a reputação e denegrir. Sara não foi capaz de dar um filho a Abraão, a mulher legítima. Então Adonai é incapaz. Não é incapaz de fazer com que o ventre de Sara venha gerar. Por isso que é acidez de dilaceração, é o termo jurídico. Acidez de dilaceração. Forte demais, demais, demais. Porque Sara sofreu uma violência quando Agar vem desprezá-la. Quando vem desprezá-la. Porque Agar está procurando ali destruir a honra e a reputação e denegrir a imagem do seu próprio marido. Aí Sara imediatamente diz: minha violência foi feita a mim, mas ela é contra ti, Abraão. É espiritual isso. Isso é altamente espiritual. Altamente espiritual. Altamente. Sara lança a responsabilidade sobre Abraão para solucionar o conflito, pois cabe a ele corrigir a injustiça e a opressão que Agar está trazendo sobre ela, e a maldade. Cabe a Adonai corrigir a violência. Aí ele disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. Irmãos, já que a natureza humana pode ser definida mediante o tema que o homem foi criado à imagem de Hashem, sua função também pode ser designada como imitação de Elohims. Ele precisa imitar Elohims. Isso também implica uma dupla obrigação para os homens. Que obrigação é essa? Por parte do homem. Ou seja, um olho voltado para Elohims, outro olho voltado para o mundo para fazer benefício aos necessitados e praticar justiça. Um olho lá e outro olho cá. Duas obrigações, dois olhos, voltado para o mundo e para os homens. Essa dupla obrigação impede que o justo, de alguma maneira, oprima aqueles que estão em condições inferiores. Sara estava ou não estava em condição inferior? Estava. Estava. Ela estava em condições inferiores. Estava em condições inferiores. Se você mantiver o olho lá e o olho aqui para estabelecimento de justiça, você vai ser livre de oprimir aqueles que estão em condições inferiores.
As mulheres sofrem as maiores violências, não tem como o governo, os países, ninguém deter isso. Esta semana estava passando na televisão uma violência, eu comentei aqui ontem, horrorosa contra uma mulher. Um rapaz de 24 anos, ele bate nela num bar, ela tem um filho com ele tem 24 anos apenas. Ele bate nela como se ele estivesse batendo naquelas peças que as pessoas lutam para... de boxe. A cara dela, ela ficava louca, ele batia, ele levantava o joelho, e ele socava, ele levantava o pé e ele chutava. Está na televisão para quem quiser ver. Essa é a violência, as condições inferiores. Cuidado, 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 para que nós não façamos a mesma coisa. Cuidado, para que eu não venha inferiorizar, não venha trazer violência àquele que é inferior a mim. Aquele que é inferior a mim. Sara estava numa posição de inferioridade. Ela não tinha conseguido ainda gerar. Por isso que ali é violência, Hamas. Elohim espera que assim como o homem, que recebeu dele tantos benefícios, esse próprio homem corresponda aos benefícios recebidos. Favoravelmente, cuidando dos indefesos. Cuidando dos indefesos. Tem uma música que eu acho que é aquele cantor, amigo de Roberto Carlos, canta. Dizem que a mulher é sexo frágil, é mentira cabeluda. Ele não canta isso? É só ele que é idiota para poder fazer uma coisa dessa, porque Adonai sabe que é o sexo frágil. Ele sabe que senão ele teria colocado viúvo na Bíblia. Você não encontra. Tem que cuidar do viúvo, do órfão e do necessitado. Das viúvas. O homem já possui uma posição mais elevada que a mulher. Cuidado. Cuidado. O que oprime faz violência ao pobre, insulta o Adonai que o criou. Todo aquele que usa de violência e de opressão, insulta Adonai que o criou, mas a este honra quando se compadece do necessitado. Adonai você honra quando você se compadece. A violência e a opressão é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Israel foi advertido e corrigido com os mais duros termos por parte da Torá e dos profetas. Israel foi corrigido com os mais duros termos. A Torá em Levítico 19, versículo 13 a 18, fala ali para você não oprimir o estrangeiro, o necessitado, e por aí ele vai. A violência, o Levítico adverte isso no capítulo 19. Jamais se deve usar violência, opressão, roubo ao próximo, nem ao estrangeiro contratado. Roraima, no nosso país, está passando por uma situação terrível com o estrangeiro. Quem está lendo, ouvindo jornais sabe disso. Eles estão chegando em grande quantidade da Venezuela. Venezuela. E aí filmaram, jornalistas expõem tudo. Os homens que têm condições lá, que têm comércios e tudo, aqueles estrangeiros carregando carga pesada, sem parar, à noite, dependem de um prato de comida. Olha, aquilo ali aos olhos de Adonai, não precisa profecia nenhuma. Grande destruição virá. Isso é profecia. Isso não precisa profecia. A violência e a opressão são como rio turbulento, com forte correnteza. Você já viu uma correnteza? Você viu quando o artista da Rede Globo foi embora por aquela correnteza, ele não teve forças para lutar, e ali, a violência é assim. É como aquelas águas correntes, que elas formam redemoinhos por baixo e te levam com ela. Assim é a violência. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa, ele fugirá até a cova. Por quê? Ele está fugindo porque ele praticou violência e opressão. Ele foge para a morte, para a cova, porque ele produziu violência e opressão, diz o livro de Provérbios. Contra os indefesos não se deve praticar
nem maquinar atos maldosos contra os indefesos. Cuidado com a funcionária que trabalha fazendo a limpeza da tua casa. Ela vive daquele salário. No final do dia, pague o salário a ela. Pague o salário a ela. Jeremias, no capítulo 7, vamos lá. Jeremias 7, enquanto vocês acham, eu vou tomar um pouquinho de água. Vocês verão que está tudo na nossa paraxá. A violência que o homem produz, lá no capítulo 6 da nossa paraxá, depois nós vamos voltar lá. Jeremias capítulo 7, de 1 a 6, olha o que o Eterno está falando pela boca do profeta aqui. Jeremias capítulo 7, de 1 a 6. Olha bem, palavra que da parte do Eterno veio a Jeremias. Ponte à porta da casa do Eterno e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Eterno, todos de Judá, que entrais por essas portas para adorardes ao Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Eterno, templo do Eterno, templo do Eterno é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra, que dei a vossos pais de século em século. Tal opressão, vai lá em Zacarias no capítulo 7. Zacarias, lá perto do Novo Testamento. Zacarias capítulo 7, versículo 8, 7, do versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8 a 10. 7 de Zacarias. Veio de novo a palavra do Eterno a Zacarias. Assim diz o Eterno dos Exércitos. Executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, não está dizendo viúvo, nem órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Tal opressão e violência são maldade, má fé contra Adonai. Quando você pratica isso aqui, você pratica contra Adonai. Não é contra o homem e contra Adonai. No Levítico 6, de 1 a 7, você encontra ali, quando um ser comete pecado e trapaça contra Adonai. Ali no Levítico 6, tem o sacrifício que você precisa oferecer, porque você trapaça contra Adonai. Falando mal do seu irmão, destruindo a vida do outro, agindo com violência, Hamas, contra o outro. Contra o outro. Todo dano causado ao homem constitui uma falta contra Adonai. Está lá no Levítico, capítulo 6, versículos 6 e 7. Todo dano causado ao homem, irmãos, eu lutei aqui com Números, capítulo 5, de 1 a 5. Muito tempo. Se você prejudicou o seu próximo, vai e paga ele. Acerta as contas com ele, entrega o quinto ainda, porque você prejudicou. Você prejudicou. A restituição do dano causado precede sempre o sacrifício e a absolvição. O que é que diz Davi? Eu não oferecerei nada a ti que não me custe nada. Aí vocês acham, muitos nem perdão querem pedir, nem perdão, e os outros acham que não precisa de sacrifício nenhum. Então continua do jeito que está, praticando violência e maldade. Não se pode se reconciliar com Adonai sem ter reparado o dano causado ao homem. Sem ter reparado o dano causado ao homem. Confere o exemplo bíblico da má fé contra Adonai, maldade contra o Eterno, praticada por Israel, quando feriram o profeta Samuel. Segundo Samuel, primeiro
Adonai vai avisar ele, olha, não é contra você que eles estão bravos. Não é contra você, Samuel, mas é contra mim. Vai lá. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel 8. Depois eu vou te mostrar a conversa de Samuel, que você vai ver que Israel ali afobado, querendo um rei, não queria mais os préstimos de Samuel, não queria mais, então se levanta contra ele. Vou te mostrar aqui, capítulo 8. Adonai vai avisar no capítulo 8 que eles estão contra, versículo 5. Disseram-lhes, estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Não agradou. Eles vão praticar aqui violência com Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. Olha o que o Eterno vai falar no versículo 7. Ouve a voz do povo em tudo que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Vai no capítulo 12, de 1 a 5. Samuel diz assim, ó, eu nunca tirei nada de vocês, eu nunca recebi dinheiro nenhum de vocês, eu nunca fiz isso. Aqui, está aqui, ó. Samuel repreende o povo, disse Samuel a todo Israel, ouvi a vossa voz com tudo que me dissesse, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou, testificai contra mim perante o Eterno, e perante o seu ungido, testifica. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma destas coisas, eu a restituirei, porque eu tenho que pagar a vocês. Se eu roubei, disse-lhes, responderam, em nada nos desfraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém, disseram eles. Agora veja no mesmo capítulo, no versículo 18. Então invocou Samuel ao Eterno. Não, no versículo 17. 16. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Eterno vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei ao Eterno, ele dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, malícia, violência, que praticasses perante o Eterno, pedindo para vós um rei. Mas antes eles rejeitaram o profeta grandemente. Grandemente. Vocês ouviram, não ouviram? Então invocou Samuel ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele mesmo dia. Pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Eterno, a Samuel. Todo o povo disse a Samuel, só crê se vê. Só crê se vê, só crê se vê, igual Tomé. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Eterno teu Elohim, para que não venhamos a morrer, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, esta maldade de pedirmos para nós um rei. Respondeu Samuel ao povo, não temais. Vós cometestes todo este mal, contudo não vos desvieis de seguir ao Eterno, mas servir ao Eterno de todo o vosso coração. Volta a Gênesis 6. Vamos lá agora. Gênesis 6. Aonde é fabricado isso? Esse mal, essa malícia, essa maldade, esse desejo de ser mal, de praticar o mal, a violência. Por que ela não é detida? Ela só será detida totalmente com o Mashiach, com o rei, que é o justo, o Tzedeque, o justo. É isso que diz a Bíblia. Versículo 5 de Gênesis 6, na nossa paraxá. Por que veio o dilúvio? Por causa disso aqui, ó. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra.
Veja só aí, Adonai vê que se multiplica o mal do homem sobre a face da terra. O substantivo masculino aqui, mal, maldade, no hebraico é ra. Ra, maldade, mal, mal. Como aparece frequentemente tob, que é bem, e mal, que é ra. Como opostos, né? Polos opostos. Ra, maldade, é um substantivo definido como aquela condição ou uma ação inaceitável aos olhos do Eterno. Inaceitável. Se você for em Jeremias 52, se você for... Por que são ações inaceitáveis? Irmãos, porque, veja aqui, ó. Pois toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Por isso que ele tem que destruir. Porque nós fabricamos o mal, é aqui, ó. Contra nós mesmos em primeiro lugar. O que Yeshua diz? Se não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino. Por causa desse mal fabricado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Olha o mal agora que não querem retornar. Vocês sabem o que significa o Efraim de verdade? Que Alexandre não sabe. Nem ele, nem Flávia direito. Em 2002 para esta casa, ele diz, Oséias capítulo 14, voltai para mim, chamando a congregação ao arrependimento de pecados. E lá embaixo ele diz, que tem a ver com os ídolos, Efraim. Ele estava nos condenando por causa da idolatria. Aí nós passamos um ano orando pela idolatria. Boa parte não quis. Não quis. Agora, Flávia concebe em fevereiro, 14 anos depois. 2 ciclos de 7. Ela concebe em fevereiro. Na Paraxá Noa, ela já vem apresentar o Efraim. O fruto eu cuidarei de ti. Deixa os ídolos congregação. E ande, Leclerá. É a próxima Paraxá. Segue, olhando para Adonai. E com o trabalho das suas mãos. Deixa a idolatria. Era isso que ele estava falando. Eu cuidarei de ti vem o meu fruto. De mim vem o teu fruto. É isso que ele diz. De mim vem o teu fruto. Não adianta você produzir em abundância. Se vem fruto do inferno, com violência e com maldade. O que adianta? Matando aqueles que Adonai enviou. Isso que Israel fez. Isso é violência. Isso é maldade. Por causa daquilo que você engendra na sua mente. A maldade não está no Alexandre, nem na Sandra. Está na sua e na minha mente. Fabricante de porcaria e de tudo isso. Adonai te chama para uma coisa e você não vai. Não vai. Olha Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Olha lá, pertinho lá do Novo Testamento. Malaquias, capítulo. Aqui ele vai projetar, chamar um homem chamado Noé, porque ele vai projetar e vai fazer acontecer. Dar uma oportunidade ao homem de 100 e tantos anos, olhando um homem construindo uma arca. Ninguém deu importância. Esse homem entra com alguns animais e a sua família e Adonai tranca por fora. Porque provavelmente Noé abriria a porta para aqueles que rejeitaram, que não quiseram Adonai. Aí ele vem com as chuvas, com as correntes das águas, com a destruição com as águas. Olha só para você ver no capítulo 2 de Malaquias, no versículo 17. Olha aqui. Enfadais ao Eterno com as vossas palavras e andais perguntando, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Eterno, e é desses que ele se agrada? Ou, onde está o Elohim da justiça? Você está perguntando, ele demora. O Mashiach demora. E você continua produzindo mal, e não volta. Não volta para ele.
Não volta. Não volta. Seja por ações, irmãos, seja por oferecimento de sacrifício inadequadamente, que nós praticamos violência. Malaquias no capítulo 1 disse que por que você oferece o coxo? Por que você aceitou qualquer coisa para oferecer a um Deus tão santo, puro? Isso é violência que você faz a Adonai. Quando se oferece um sacrifício inadequado, capítulo 1 de Malaquias, olha aí, já que você está lá. Vamos lá. 3:14. Vós dizeis inútil a servir a Elohim. O que nos... 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Eterno. A violência. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil a servir a Elohim. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, guardar Shabat, em andar de luto diante do Eterno dos Exércitos. Mas agora nos reputamos por bem-aventurados os soberbos. Igual fez Asaf. Você não dá um passo, você não quer fazer nada, você quer oferecer para Adonai sacrifício inadequado e quer ser aceito. As ações são inadequadas. Asaf, irmãos, no capítulo 73 do livro dos Salmos, Asaf diz, ali, quer ver? Olha para você ver. Ele quase que morre, porque ele olha para o ímpio e diz, eu estou aqui trabalhando para Adonai, estou trabalhando. Adonai não responde o que eu quero. Adonai é seu empregado. E você é o orgulhoso e dono da situação e do mundo. Isso é o homem. Olha aqui, ó, versículo de 3 a 10. Olha só. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar. Eles vestem-se de violência como de uma dor. Você está exaltando o ímpio que veste de violência contra os homens e contra Adonai. Era isso que Asaf estava fazendo. Os olhos deles estão inchados de gordura. E não tem limite às imaginações do seu coração. O que eu li lá em Gênesis 5? O que cria, o que é a maldade? É a imaginação do seu e do meu coração. Eu tenho um instinto mau em mim. É isso que você tem que entender. E que eu tenho que procurar a morte da natureza carnal. Eu só a encontro na obediência ao Eterno. Num profundo arrependimento de pecados. Do contrário, eu não vou. Maldade, malícia vai designar algo abstrato, uma condição interior de perversidade. Com Elohim e com os homens. Com os homens e com Elohim. É algo abstrato essa maldade. O rei Davi, o salmo que nós estamos orando, ele fala isso de uma grandeza. Vai lá no Salmo 32. Olha aqui. Ele expõe os 3 tipos de imperfeição do homem aqui. A falta, o erro e a carência. Olha aqui, ó. Só no versículo 5 você encontra. Quer ver, ó? Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Aqui está a maldade, ó. A falta. A minha falta eu não escondi. Confessarei ao Eterno as minhas transgressões, os meus erros, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A culpa é a carência do meu pecado. Ele foi verdadeiro e sincero. Ele diz que enquanto ele não confessou pecado, os ossos dele envelheceram. Pelo bramido o dia todo. Não existe doutrina bíblica que esteja ajustada à palavra do Eterno sem confissão de pecado. Não existe, irmãos, não existe. Então, nós devemos ser perdoados por Adonai, a fim de que o homem possa se pôr em marcha no caminho que conduz à luz. A confissão de falta é a condição sine qua non de todo perdão. Vou repetir. A condição, olha, está
fácil a lição como nunca esteve tão fácil. Só não aprende quem não quer. Só quem não quer. A confissão de falta é a condição sine qua non de todo perdão. Uma pessoa pode planejar, desejar, amar e regozijar-se no ra, na maldade e no mal e na malícia. Ela pode desejar. Doeg fez isso. Te dou um exemplo muito claro. O Salmo 52, vai lá. O livro do Salmo tem tudo. Tem tudo. O livro dos Salmos. Esse salmo aqui é para Doeg. Quem é Doeg? Deixa eu te localizar Doeg. Doeg chega onde estava o tabernáculo itinerante. E ali estava a arca, na casa de Aimeleque. Aimeleque. Acho que é Aimeleque. Se eu errei alguma terminação. Hein? Abimeleque, não. Não. Aimeleque. E ele então ele soube que ali Davi esteve ali apanhando a espada de Golias, comendo os pães da proposição, aonde que ele vai dedurar e falar com a língua dele, que não cabia na boca? A Saul. Sabe quantos sacerdotes morreram por causa dessa planejar o mal, desejar o mal, amar o mal e regozijar-se no mal? É isso aí. Vamos aqui, olha aqui, ó. Por que te glorias, no Salmo 52, na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos de Elohim? A tua língua intenta o mal como a navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Certamente Elohim te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e te extirpará da terra dos viventes. Isso é a violência. Isso é a violência. Olha aqui, passa aí um pouquinho, vai em Provérbios 6. Vai em Provérbios 6. Olha o versículo 12 a 14. Sabe quem é esse outro homem violento aqui? É Nabal. Sabe o que faz Nabal? Que amava, planejava, arquitetava e tinha prazer na violência? Esse homem rico chamado Nabal. Aqui está o homem de Belial. Por que Belial? Belial significa mal. O mesmo nome é Nabal, o esposo de Abigail. Que ele nega víveres a Davi. Ele estava no período da tosquia das ovelhas. Davi sabia disso. Davi estava no deserto, com uma porção de homens, sem ter o que comer. Esse homem planeja, esse homem ama, esse homem regozija e esse homem deseja o mal. É Nabal. Aqui, ó. O homem de Belial, o homem vil, ele anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Era Doeg, era Nabal. São esses exemplos. Uma pessoa pode praticar na apatia. Simplesmente ser indiferente. Ela pratica o mal, diz o salmista, na apatia. Aqui, Salmo 36, versículo de 1 a 4. Salmo 36, cuidado com a apatia, que ali você pode estar produzindo mal. Salmo 36, de 1 a 4. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Elohim perante os seus olhos, pois em seus próprios olhos se lisonjeia, e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, quando fica lá deitado na sua casa, quando está ouvindo o anúncio do retorno e da volta, e não quer voltar. Aqui, ó. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e fazer o bem. Maquina o mal aonde? Na sua cama, na apatia, deitado ali no seu travesseiro. Detém-se em caminho que não é bom e não
odeia o mal. Tem prazer em continuar maquinando. Tem prazer. Tem prazer. Podemos praticar na recusa ao chamado divino. Podemos praticar maldade quando recusamos. Lembra de Acás? Vocês lembram de Acás? Capítulo 7 de Isaías. Pede a Acás um sinal. É para viver de fé, Acás. Não quero sinal. Não vou pedir, não vou tentar o Senhor, meu Deus. Pois eu vou te dar um sinal, Acás. Virá o rei justo, que vai desfazer toda a violência. Mas você precisa trabalhar e retornar. Isso é recusa ao chamamento divino. Reagimos desfavoravelmente àquilo que o Eterno chama. A mesma coisa Yeshua fala em Mateus capítulo 24. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Mateus capítulo 24. Aqui dentro dessa casa, aqui não falta nada, aqui tem de tudo. Atrapalhado e bom. Bom é o Eterno. Cheio de graça é Ele. Os atrapalhados somos nós. Bem atrapalhados. Porque aqui já teve a palavra de Provérbios 1. Por que eu te chamei e você não veio? Eu te chamei para te arrepender da tua idolatria e você não veio. Quando você clamar, eu não vou te ouvir. É essa palavra. Aqui, Mateus 24, olha aí. Versículo 36 a 44. Ó, porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, do Rei Messias. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Noé está fabricando a arca. Noé está fabricando a arca, eles estão comendo, bebendo, se distraindo, dançando forró, dançando isso, fazendo aquilo. Quando não estão distraídos nas suas empresas e nada fazem. Não é? Dão-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, olha Lucas, que Lucas vai falar de Ló. Lucas, capítulo 17, versículo de 26 a 30. A mesma coisa aconteceu com Ló, Lucas diz. Mesma coisa. Então, você não é inocente. Você não é inocente. Se você continuar brincando. Aqui, ó, capítulo 17. Versículo 26 a 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. O resultado da entrega do corpo e da alma ao a maldade, a malícia, é o caso de Manassés, rei de Israel. Manassés, sabe o que Adonai falou? Olha aqui, Manassés. Você fez todo esse mal dentro de Israel, pois eu vou purificar Israel. Eu vou limpar Israel, vou limpar e vou virar o prato limpo aqui. O prato está sujo, de comida suja. Eu vou limpar e vou virar o prato aqui. Quero ver quem vai desvirar o prato que Adonai virou. Assim ele fez com Manassés. Manassés se arrependeu, hein? Lá em 2 Crônicas 33 tem o arrependimento de Manassés. Desse homem que trouxe todo o mal para dentro de Israel. E muitos outros. Todo o mal. Ele se arrependeu. Na maioria das vezes o mal exprime deficiências morais, qualidades morais que causam dano na própria pessoa ou em outros. Na própria pessoa ou em outros. Essa natureza mal, maliciosa, que nós não queremos nos ver livre dela e adentrarmos a ressurreição dos mortos, não queremos nos ver livre delas, é mais profundo do que a genética. É muito mais. Ou o meio ambiente, pois esse mal reside na nossa
alma. Esse mal reside na nossa... Eu só posso fazer mal a mim mesmo em primeiro lugar. A palavra portuguesa malícia vem do latim malus, mal. Seu uso indica disposição de prejudicar de forma astuta. Usualmente com base no ódio, na malquerência, no orgulho, no ressentimento e na resistência ao chamado divino. Irmãos, não brinque quanto ao retorno. Você pode sair por aí praticando tradição judaica e usando kippah e talit do jeito que vocês quiserem. Porque os pastores todos estão aí fazendo tudo isso. Pergunta se eles estão guardando o Shabat. Pergunta se eles estão ensinando ao povo a retornar. Eles estão enfeitados interiormente. Se adornaram de talit e kippah, não vale nada. Hein? Sepulcro caiado. Não vale nada. A resistência contra o retorno continua do mesmo jeito. E eu continuarei falando enquanto o Eterno me permitir voz. Porque tem 20 anos clamando a mesma coisa. Alguém me ligou dos Estados Unidos e falou assim: pastora, eu acho que eu comecei. Eu estou te ouvindo há 16 anos. Acho que eu comecei a entender de ressurreição dos mortos. Por quê? O maior problema que no Segundo Testamento, que é a malícia, o mal, que eu e você produzimos, que está escrito lá na Torá em Gênesis 6. Nós é que produzimos, ninguém produz para nós não. Nós mesmos que produzimos. Irmãos, a medida, vai lá no Salmo 32, de Davi. Tem que voltar nesse salmo. Esse salmo é o nosso dever de casa. Eu acredito que para o ano. Vamos ver se vai ser para o ano. Aqui, olha o versículo 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não disse sim, Adonai, eu vou retornar. Eu vou deixar Roma e vou seguir ao servo Yeshua HaMashiach. Ao hebreu Yeshua HaMashiach. Não adianta você abraçar as tradições. Não adianta. E abandonar Yeshua HaMashiach. E ler Sidur dia e noite. Pode fazer. Pode fazer. Mas você não retornou. Não retornou. O caminho para o retorno chama arrependimento de pecados. Arrependimento. Olha aqui. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele vai fazer a confissão de pecados. Aí mais embaixo ele diz: eu instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Não sejais, o versículo 9, como a mula e o cavalo, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Ou não virão a ti. Irmãos, essa medida dessas qualidades negativas do mal, dessas qualidades negativas, a avaliação é unicamente divina, porque os olhos do Eterno estão sobre toda a face da terra, sobre o bom e o mal. Ela não é de avaliação humana. Não é. Não é de avaliação humana. A avaliação que fizeram contra o profeta Samuel não passou por Adonai. Passou por eles, mas não passou por Adonai. Não passou. Caso prossiga nesse futuro sombrio, Elohim, você é contra Elohim. Vamos lá? Isaías 31. Estou encerrando. Porque eu gostaria só de ir nos capítulos no Novo Testamento, para você ver que os apóstolos vão falar a mesma linguagem. Isaías 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos, que têm confiança em carros, porque são muitos nos cavaleiros, porque são poderosíssimos os cavaleiros, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Eterno. Todavia este é sábio e faz vir o mal. Os que confiam em si mesmo, nos seus cavalos, nos seus bens e o que têm, são fabricantes de mal, faz vir o mal. Ele não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Prática de iniquidade. O Eterno chama o homem todo o tempo para mudar os seus caminhos, irmãos.
Quando este tomar posição, abandonar o mal e voltar-se para Hashem, deve ser tomada uma posição radical de odiar o mal. Odiar o mal, não ter prazer nele. Amós diz isso. Salmo 37 diz isso, não ter prazer no mal. A tarefa principal dos profetas e do Novo Testamento é proclamar, exortando o povo a não negar o chamamento divino, a voltar-se para ele, a voltar-se para ele, a voltar-se para ele. Vai ver lá para você ver. Oséias 14 é o que já foi falado tudo aqui de Efraim. É um dos termos, né? Romanos 1, vai lá para você ver. Vamos só olhar aqui que eu já estou concluindo, que eu quero encerrar com o Salmo 141, depois que a Creuza falar. A Creuza só vai dar um testemunho rápido a vocês e um pedido de perdão. Romanos capítulo 1, versículo 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Essa é a nossa geração. O que Paulo fala em 1 Coríntios 5:8? Deixai todo o fermento velho, toda malícia, toda maldade. Não é isso aí que ele está dizendo? Todo o fermento lá. Efésios, Tito, 1 Pedro, tudo fala sobre a malícia. Deixa e volta para Adonai. Então, eu vou parar aqui, porque depois o Leomar encerrando o Salmo, orando o Salmo 141.